Olá, 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 pessoal, boa tarde! Vamos falar hoje sobre cliente com múltiplas doenças e disfunção sexual. E aí, como que você, seja da área da saúde, do desenvolvimento humano, psicólogo, terapeuta, você começaria, né, para início de conversa, como que você começaria um atendimento como esse? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos focar hoje no pilar saúde física e mental. Por quê? Porque saúde física e mental também é papo sistêmico. Também tem raízes aí mais profundas do que a gente possa imaginar. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora de um dos três pilares que nós focamos dentro do atendimento, da análise sistêmica com a ferramenta do genograma. Cadê as nossas pílulas? Quem se lembra qual que é a nossa primeira pílula que nós estamos tomando para resolver como num passe de mágica os nossos problemas? Porque é isso normalmente que os clientes querem, né? Ah, olha, eu estou aqui com esse problema, me dá aí um remédio, para eu resolver esse problema. A gente sabe que isso não existe, né, gente? Mas, fazendo aí uma alegoria, uma metáfora com a pílula mágica. A primeira pílula mágica que nós precisamos tomar é a pílula da consciência. Gente, se você não tem consciência de onde você está paralisado, de onde você está adoecendo, de onde você encalacrou, onde que deu um nó na sua vida que você não consegue romper, como que você vai ajudar as outras pessoas a chegarem na raiz dos problemas delas? E isso não sou eu que estou dizendo, tá? Quem disse isso foi Murray Bowen, o pai do nosso querido genograma. Murray Bowen disse o seguinte: o terapeuta, e aqui eu abro um parênteses, milhões de parênteses, você coloca a sua profissão, tá? Porque o genograma e a visão sistêmica é para todo mundo. Então, o terapeuta precisa primeiro se diferenciar, trabalhar o seu self, para depois, então, ajudar os seus clientes ou ajudar outras pessoas a chegarem lá. Então, por que eu falo tanto do self do profissional, o self do terapeuta, da pessoa que vai cuidar de outros? Exatamente porque eu preciso primeiro, Sara, precisei tomar a pílulazinha da consciência primeiro para entender o que estava bagunçando a minha vida, por que eu adoecia tanto, por que eu já cheguei a ir 3 vezes para o hospital em uma única semana por motivos diferentes. Por quê? Vou falar hoje um pouquinho da minha experiência de vida com doenças, mas eu vou trazer um estudo de caso real de uma cliente que eu atendi ao vivo aqui pelas redes sociais, que ela trouxe uma queixa. Aliás, uma não, né? Várias queixas. Quando eu perguntei para ela, o que você quer trabalhar hoje? O que nós vamos para onde nós vamos olhar, né? O que nós estamos buscando aqui hoje na sua análise sistêmica com a ferramenta do genograma. E ela começou a falar. É porque eu tenho fibromialgia, acabei de fazer uma cirurgia da coluna, eu tenho problema de paralisia nas pernas, eu tenho depressão, eu tenho problema sexual, a minha vida financeira não rompe. E foi falando, gente. Normalmente, o profissional que não tem uma perspectiva sistêmica pode se desesperar. Meu Deus, como é que eu vou ajudar essa mulher? Como que eu vou ajudar essa cliente que chega com tanto problema? Aí tem gente que vai falar, começa por aquilo que é mais fácil. Ou começa por aquilo que está mais prejudicando a vida do cliente ou da cliente. Começa... Gente, vamos lá então? Vamos começar a colocar as bases sistêmicas, o fundamento, para a gente então depois vir entender com a ferramenta do genograma como que a gente chega na verdadeira raiz do problema. Como que está a sua saúde física e mental? Fica aí para a gente pensar. Por quê? Porque, de repente, nós também
estamos precisando dessa primeira pílula. São 4, hein, gente? Então, a nossa primeira pílula, eu brinco que é a pílula mágica, é a pílula da consciência, porque nós precisamos ir na raiz do problema. Vamos só relembrar aqui, gente. O cliente chega trazendo para nós um monte de coisas, um monte de desculpas, um monte de histórias, né? Ele vem contando para a gente um monte de coisa. Só que o que ele vem trazendo é isso aqui, ó. Ah, porque minha vida tá assim, eu tenho problema assim. Isso aqui são os frutos, gente. É só a consequência, é só o resultado. Olha só, é só o resultado. É só um fruto, literalmente. Mas, com a análise sistêmica, o conhecimento profundo da visão do indivíduo dentro dos seus sistemas e com a ferramenta do genograma, a gente vai fazer o seguinte, a gente tira os olhos do sintoma. Primeira coisa, regra número 1, tire os olhos do sintoma dos seus clientes. O sintoma é só a pontinha do iceberg, gente. A questão é o que está por baixo, é o que está oculto, que são as nossas raízes. Olha de onde que vem, gente. Olha de onde que vem, são as raízes ocultas. E é isso que eu chamo de análise sistêmica. É a gente parar de ficar alisando sintoma. É a gente parar de ficar desesperado. Meu Deus do céu, o cliente chegou com um problema de saúde gigantesco. Ou ele vem aqui com um monte de problema. É problema financeiro, é problema no relacionamento, é problema com os filhos, é problema disso, é problema daquilo. Tire os olhos do sintoma. Regra número 1, ok? Estamos combinados? Regra número 1, tire os olhos do sintoma do seu cliente. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. É como se a gente fizesse exatamente isso aqui, ó. Nós vamos pegar, cadê isso? E nós vamos fazer o seguinte. Ah, não tá dando certo. Eu queria esconder isso aqui. Tá, mas tudo bem. Finge que a gente tá anulando aqui toda a parte do sintoma, tá? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar para cá. Sara, mas o sintoma físico e emocional que o cliente vem trazendo já não conta muito sobre o problema dele? Ah, e sim. A gente vai usar o sintoma do cliente como um sintoma. Exatamente. Só como um sintoma de algo mais profundo que está por trás. E aí a gente vai olhar o sintoma físico ou emocional, mental dos nossos clientes como uma metáfora. Gente, eu tô te dando o caminho inicial para você começar a trabalhar doenças físicas e emocionais dentro da visão sistêmica com a ferramenta do genograma, tá bom? Então, o cliente chegou para você com sintomas, seja 1, seja 2, sejam 20, 30, 100, é só um sintoma, ok? Então, você vai fazer uma ligação imediata do sintoma que o cliente está trazendo com uma metáfora. É assim que a visão sistêmica vê qualquer problema da vida do indivíduo, incluindo doenças, sintomas, transtornos. Sara, mas e o diagnóstico, assim, ó? O cliente já tem um diagnóstico psiquiátrico de depressão, de transtorno obsessivo compulsivo, de... Gente, para a visão sistêmica, o diagnóstico, ele não é tão relevante, ok? Claro que a gente vai entender dentro de um espectro daquele transtorno, ou daquela síndrome, ou daquela doença, quais são os sintomas, em que aquilo está a serviço dentro daquele sistema, o que aquela doença está querendo dizer, né? Por quê? Porque dentro, tanto da visão sistêmica, quanto dentro da visão da psicossomática e da nova medicina germânica,
nós fazemos o quê? A gente avalia o que aquela doença está representando. Ela tem um significado biológico e um significado emocional. Então, chegou para você questões de doenças ou de transtornos, já está fazendo tratamento, ou já passou por todos os médicos e ninguém sabe o que a pessoa tem. Gente, não precisa se preocupar tanto com o nome da doença, ok? Não se preocupe tanto com o diagnóstico que foi dado. Nós precisamos entender, número 1, vamos lá, o que é o número 1? O significado desta doença. O que essa doença, essa enfermidade está querendo dizer? O que ela está trazendo à tona dentro do sistema? Por quê, gente? Porque nós somos seres, lembra? O que é um sistema? Imagina, isso aqui são as cabecinhas de todo mundo aí da sua família, tá, gente? Da minha, do nosso cliente. É todo mundo junto e misturado. Para eu entender esse cliente, normalmente a visão linear faz o quê, gente? Pega esse cliente aqui, tira ele do contexto, vou pegar só um, tira ele do contexto, tira ele do contexto e estuda só ele. E olha só para ele. E olha só para a doença dele. E aí, quando a gente fala de doenças, de sintomas físicos, de problema de saúde física e mental, é mais complicado ainda. Por quê? Porque olha só o que é doenças físicas e psíquicas dentro da visão sistêmica. As pessoas desenvolvem doenças físicas e psíquicas porque elas absorvem a ansiedade do sistema, número 1, elas absorvem a ansiedade do sistema, ou, número 2, em função da sua posição no sistema. Sara, então você está querendo me dizer que uma criança que foi diagnosticada já com depressão, com síndrome de Cushing, qualquer que seja o problema, você está querendo me dizer, então, que ela vem de um contexto em que lá naquele contexto sistêmico, lá da família de origem, dos sistemas em que ela está inserida, você quer me dizer que ela está absorvendo a ansiedade do sistema e adoecendo? Sim. A ansiedade. Então, quando a gente chama de ansiedade, o que a gente chama de ansiedade? Não é família de gente ansiosa, não, gente. Pode ser também. Mas é a tensão, é a opressão, é o peso das relações e também da posição que esta pessoa exerce no sistema. Tá muito teórico? Vamos então para a prática. Vou mostrar para vocês como que os seres humanos e animais também adoecem por conta da sua posição no sistema e porque absorvem a ansiedade do sistema. Porque a ferramenta do genograma não serve só para a gente, não. Serve para entender por que os animais... Qual a função que os animais ocupam no sistema? Tem casal que triangula com os animais e os animais adoecem doença de gente. Você vai lá na natureza, você vê cavalo com epilético, você vê câncer, né? São doenças, vamos dizer assim, né, gente, de humanos, que até os animais, né, estão aí desenvolvendo e absorvendo por conta da ansiedade e da função que eles desempenham no sistema. Ficou claro? Então, olha só lá, preciso disso. Então, bora lá. Gente, quando a gente fala, então, de pessoas que desenvolvem doenças físicas e psíquicas porque absorvem a ansiedade do sistema ou em função da sua posição nos relacionamentos familiares,
Eu estou exatamente querendo dizer o seguinte: nós temos aquilo que é individual, são os nossos construtos individuais, mas nós temos aquilo também que é sistêmico. Então, qual que é a nossa perspectiva para quando a gente trabalha enfermidades, doenças físicas e psíquicas? Sempre pensando na cruz, que é a cruz, como diz o Dr. Moisés, que todos nós carregamos, que é a cruz familiar. A primeira influência que nós recebemos é a influência do sistema, é a influência transgeracional, que vem de uma influência das gerações, a ansiedade, de gerações de conflitos não resolvidos, de disfunções na hierarquia, de posições, de projeções, de expectativas, tudo isso vai desaguar no momento presente na vida dos nossos clientes e na nossa vida. Mas nós também vamos observar sempre o linear ou o relacional, que sou eu na minha ou nas minhas relações no momento presente, as funções que eu desempenho, as minhas relações. Tudo isso é importantíssimo para ser observado quando a gente trabalha a visão sistêmica. Então, quando a gente fala de sistêmico, nós não vamos focar só no sistema familiar transgeracional. A gente vai pensar nesse relacional também, nesse aqui e agora, nos ciclos vitais que a pessoa vai passando, e conforme ela consegue ir para frente ou não, conforme a família consegue se desenvolver nos ciclos vitais ou não, o sistema paralisa. Então vamos imaginar, esse indivíduo aqui, ele já tem uma predisposição genética, ok? Para doenças. Beleza? Predisposição genética. Sara, todo mundo que tem uma predisposição genética, por exemplo, para o câncer, vai desenvolver câncer? Aquela pessoa aqui, exemplo. Esses dias eu atendi uma mulher de 35 anos, ela 35 anos, desenvolveu um câncer. A irmã mais nova, aos 35, desenvolveu um câncer. A mãe, aos 35, desenvolveu um câncer. E a avó, aos 35, desenvolveu câncer. Todas essas 3 mulheres. Vamos pegar isso aqui como exemplo de predisposição genética. Normalmente os médicos perguntam, né? O médico usa muito o genograma, inclusive na medicina da família, para fazer esse mapeamento, tá, gente? Inclusive de hereditariedade, como que é essa hereditariedade, se ela vai se manifestar ou não, é aí que a gente vai chegar agora. Porque quando a gente está falando de genética, nós estamos falando de uma, vou simplificar aqui para vocês, nós estamos falando de uma informação que está dentro das nossas células, de câncer, por exemplo, vamos pensar, de um problema no pulmão, de um problema no fígado, de um problema do coração. Nesse caso aqui, vamos falar do câncer. Aí, normalmente o médico pergunta, né? Já teve algum problema de câncer na família? Olha só, a vovó teve câncer. Com que idade? Aos 35. E a sua mãe, minha mãe também teve câncer. Com que idade? Aos 35. Opa! Peraí. Será que essas mulheres aqui que vêm aqui no sistema, então elas estão fadadas a desenvolver câncer? Não. Por quê? Porque existe algo que está acima da genética, que é o que nós chamamos de epigenética. O que é, simplificando aqui para vocês, a epigenética? Quando nós falamos de epigenética, no contexto sistêmico, que é o que nós estamos fazendo aqui,
nós temos a influência ou as influências do meio. Influências do meio. Esta mulher aqui, ela pode ter uma predisposição genética, ela pode ter um marcador genético de câncer que vai se manifestar ou não, dependendo das influências do meio. Depende do que ela come, depende do estilo de vida, se fuma, se não fuma, se bebe, se não bebe, se usa alimentação como que é, o sono como que é, mas existe uma influência que é a maior de todas, que é a influência do meio, do sistema em que nós vivemos. Então, aqui é onde nós voltamos aqui para falar exatamente disso que eu estou dizendo. As pessoas, elas desenvolvem doenças físicas e psíquicas, por quê? Porque elas absorvem a influência do meio, a ansiedade do meio e também devido à posição que elas ocupam no sistema. Então, isso aqui precisa ficar extremamente claro para vocês, gente. Ninguém adoece simplesmente porque a mãe tinha esse problema, a avó tinha. Já viram casos aí em que, vamos falar do câncer aqui, né? Que é algo que aterroriza muito a gente. Quando a gente pensa do câncer, por exemplo, se nós temos uma avó que teve câncer, a mãe teve câncer, a filha teve câncer e agora ela tem duas filhas. Uma desenvolve o câncer e a outra não. E aí? Como que explica? Como que explica sendo que uma desenvolve e a outra não? Aí é onde nós vamos buscar, primeiro, a compreensão de como esta pessoa está ou como essa pessoa se relaciona com o seu sistema de origem e como ela está posicionada. Qual é a missão familiar dessa pessoa? Qual o nível de expectativas, de exigências irreais, impossíveis que são colocadas sobre ela? Qual é o papel que ela desempenha nesse sistema? Vocês já perceberam? Gente, o que é o câncer? O câncer é literalmente, se a gente for fazer uma metáfora, já que a gente está falando de sintoma como metáfora, lembra? Sintoma, metáfora. Se a gente está falando do câncer, o câncer é como se a defesa do organismo da pessoa não consegue colocar uma barreira, um limite, porque o sistema imunológico de barreira, de proteção e de limite desta pessoa está débil, deficiente, enfraquecido. E uma célula cancerígena ou cancerosa, vamos dizer assim, ela consome o que está em volta e ela vai é uma célula quase que, vamos dizer assim, parasita, ela vai absorvendo, ela vai comendo, ela vai pegando tudo que tem ali em volta. E aí, quando a gente pensa no câncer como sintoma, a gente precisa entender. Normalmente, é regra não, mas normalmente, as pessoas que desenvolvem um câncer são aquelas pessoas que não conseguem estabelecer limites claros emocionais dentro do sistema. São aquelas que vivem em função dos outros, são aquelas que fazem de tudo por todo mundo e por todos, porque não tem a defesa, não tem o limite. Uma lei dentro do sistema é que exista limites e fronteiras claras. Sistemas onde o câncer é muito latente são sistemas normalmente sem fronteiras.
São sistemas normalmente sem limite, onde tem abuso físico, mental, sexual, onde não tem hierarquia, onde tudo pode. Estão entendendo, gente? Então, por que as pessoas desenvolvem doenças? Principalmente por aquilo que eu disse, pela influência do meio. Claro que tudo que a gente já falou, medicamento que se toma, alimentação, estilo de vida, se dorme, se não dorme, se come, se faz atividade, tudo isso. Mas no nosso contexto, que é o contexto sistêmico, nós estamos falando então de pessoas que absorvem a ansiedade do sistema e devido à posição que elas ocupam. Então eu quero contar para vocês agora o caso da minha cliente, que nós trabalhamos aqui em primeiro lugar, a metáfora, ou seja, vamos entender os sintomas do nosso cliente como um aviso. Gente, a doença não é nossa inimiga. Porque quando a doença se manifesta, é a possibilidade que nós temos de fazer o quê? Opa, peraí. Sinal de alerta. Sinal de alerta. Gente, para que serve a doença? Para que serve a doença? A doença é um mensageiro. Algo está errado. Tem uma criança no sistema que já está fazendo tratamento psiquiátrico e toma não sei quantos medicamentos. Vamos ver o que o sintoma desta criança está denunciando. Denunciando nesse sistema familiar. Alguma coisa está acontecendo que fez com que essa criança desenvolvesse um sintoma. Gente, se eu tô com uma dor de cabeça terrível, muito grande, uma dor de cabeça muito grande, e eu vou lá e tomo simplesmente um remédio para dor de cabeça, o que eu tô fazendo? Eu tô tirando um sintoma que pode salvar a minha vida. Olha só que loucura. Anote isso aí. A doença não é sua inimiga nem inimiga do seu cliente. Então não se apavore quando chegar para você um cliente com um monte de doença. Calma. Vamos entender primeiro a serviço de quê que está essa doença. É um sintoma, um sinal de alerta. Opa, tem um problema aqui nesse sistema. Por isso que a gente chama de pessoa sintomática. Quando a gente vai, então, vamos para o genograma, vamos começar já o genograma da minha cliente. Quando a gente vai lá para o genograma e a gente começa a fazer o genograma, que é o mapa visual, que a gente consegue ver, fica nítido, fica claro para a gente. Deixa eu só desmarcar isso aqui, que eu não quero isso aqui não. Cor de preenchimento não, isso. A gente consegue ver, fica nítido, fica claro aonde que está o problema desse sistema, tá? Então, a cliente chega ou o cliente chega, a gente faz o seguinte, ó. Vamos supor que essa aqui é a Paty. Vamos pensar que essa aqui é a Paty. A Paty chega com um problema. Já vou falar dos problemas da minha cliente, vou falar aqui depressão, fibromialgia, vaginismo. Vaginismo é a contração involuntária dos músculos perineais que a mulher praticamente não consegue deixar entrar nada, ok? Mas muitas mulheres conseguem até a penetração com muita dor, tá? Então, no caso, a vida sexual, relacional dessa cliente aqui, o casamento já estava, problema no casamento também, problema financeiro. Só que eu tinha que escolher um tema hoje, né, gente, para a live. Então, eu vou deixar aqui, nós vamos focar nas questões da depressão, da fibromialgia, do vaginismo, problema de coluna, travamento nas pernas. Ó, imagina, gente, que sofrimento.
travamento nas pernas. Sara, mas o que ela tinha nas pernas? Nada. Nada. Nada neurológico. Nada neurológico. Nada que justifique. Simplesmente as pernas travam. Ela para. Ela trava. Então, nós vamos focar. Lembra que tem problema no casamento, que tem problema financeiro também. Eu até vou deixar aqui, tá? Então, quando essa cliente vem, a gente faz assim com ela, ó. A gente coloca um sinal duplo aqui para essa cliente. Por quê? Porque vai me mostrar que esse aqui é o meu PI. O que é o PI? É o paciente índice ou o paciente identificado, que é aquilo que a gente chama de paciente sintomático. O que é o paciente sintomático? É aquele que carrega no corpo o sintoma. Sara, sintoma de quê? Da ansiedade que essa pessoa absorve do sistema. Ou por causa da função que ele ocupa no sistema. Simples assim? Simples assim. Dentro da visão sistêmica não existe isso de tirar o cliente aqui do contexto e analisar ele sozinho, as doenças dele, o problema financeiro dele, a saúde dele, a depressão dele. Não. Isso para a visão sistêmica não existe. Essa pessoa é um ser relacional. Ela se relaciona. Ela vive em conjunto. Ela influencia e é influenciada. Então, olha como que o sintoma de um sistema se manifesta por meio de uma pessoa ou de várias. Normalmente, anotem aí, normalmente é a pessoa mais vulnerável, é a pessoa mais indiferenciada. Lembra que ontem a live foi sobre a diferenciação? É aquela pessoa que tem uma ligação simbiótica com o sistema familiar de origem. No caso, a minha cliente era totalmente simbiótica com a mãe. O pai. Os pais se divorciaram. Quando alguém do sistema sai do seu lugar, sai do seu papel, sai da sua função, o que normalmente a gente tem a tendência a fazer? Entrar no lugar. Para quê? Para suprir. Para suprir uma função, para funcionar num papel que não é nosso, e isso adoece. E isso gera depressão, isso gera loucura, isso gera fibromialgia, isso gera vaginismo, isso gera problema financeiro, isso gera divórcio, gera qualquer coisa. Porque uma pessoa que não pode viver a vida dela e tem que viver a vida dos outros, gente, fala a verdade. A gente já custa dar conta da gente, né? A gente custa dar conta da gente. Imagina num sistema totalmente disfuncional em que uma pessoa, além dela ser casada, porque aí tem mais essa, ainda tem mais essa. Além da pessoa ser casada, ter o marido e a filha, ela ainda tem, além de cuidar da família dela, ela tem que cuidar, aliás, além dela ter de cuidar da família nuclear dela, que é essa que ela montou, que é essa que ela formou com o casamento, ela ainda tem que cuidar das pessoas para trás do sistema. Mas olha só que interessante a história dela. Uma mulher de 35. Ela vem, então, aos 35 anos, crise demais no casamento, ó, conflito. Lembra que aqui teve conflito dos pais também com o divórcio, tá? Então aqui a gente já vê um padrãozinho aí, né? Mas a gente tem que subir o genograma para no mínimo 3 gerações. Aqui, como a gente já tem a filha dela, a gente também já tem 4 gerações. Ó, tem a filha, tem ela e o marido, tem os pais dela,
e tem os avós maternos que eu coloquei aqui. Não vai dar tempo de subir para trabalhar a história inteira com vocês, tá, gente? Mas só para vocês irem vendo como que o genograma, ele descortina para a gente a história, ele leva a gente lá na raiz do problema. Então, aqui a gente já tem uma outra coisa que a gente tem que trabalhar, que são as próximas gerações. Nós não estamos falando nem só da Paty mais. E essa filha aqui? Gente, vocês já imaginaram como que é para essa filhinha aqui? Ó, mãe com depressão, fibromialgia, vaginismo, problema no casamento, problema financeiro, travamento nas pernas. Como que é para essa criança viver nesse sistema? Essa criança aqui também já está adoecendo. Então, vocês estão entendendo o que é absorver a doença, a ansiedade do sistema e em função da posição que você ocupa? Olha só, aqui a gente tem também uma repetição de padrão, que é o seguinte, ó. Ela com a filha dela também é uma simbiose. Esse símbolo aqui é o símbolo que a gente usa para fusão. É uma relação desequilibrada, fusionada, de codependência. Normalmente, que está projetando algo de gerações passadas, que foi exatamente o que aconteceu com a cliente aqui. Olha só, aqui faltou eu colocar uma coisa muito importante. Normalmente, a pessoa que adoece é aquela que a gente chama de... Pode ser o bode expiatório. O que é o bode expiatório? É o que vai fazer o seguinte: todas as atenções dos problemas do sistema estão voltadas para essa pessoa aqui, de modo que a família não precisa olhar para os problemas dela. Ah, essa mãe aqui não precisa olhar para esse casamento aqui com esse pai. Sabe por quê? Porque o problema deles é a filha. Ah, esse casal aqui distrai de todos os problemas aqui, o sistema inteiro distrai dos problemas deles, que eles têm, porque o problema da família é essa menininha aqui, ó, que agora com 5 aninhos de idade já está com depressão, já está com isso, já está com aquilo outro. Então, o que simplesmente a pessoa que é assintomática do sistema faz? Ela se sacrifica por algo muito simples que a gente chama de amor. Que louco, né? Normalmente é por amor. Normalmente é por amor que eu entro no lugar do meu pai para cuidar da minha mãe. Ó, porque afinal de contas meus pais se divorciaram, aqui o símbolo do divórcio. Eles tinham muitos conflitos e eu tomei as dores da minha mãe. Mas sabe por que eu tomei as dores da minha mãe? Porque a minha mãe já vem lá do sistema familiar de origem dela com essa mesma dinâmica, ela com a mãe dela, fusionada, simbiótica. Por quê? Porque a vovó não teve mãe. Olha onde que começa, gente. Essa mãe aqui, ó, X é para mostrar que já faleceu, tá? Olha só onde que começa, por isso que a gente tem que olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 gerações. Olha que coisa. Gente, um trabalho sistêmico com 5 gerações, nossa, que universo de informações que a gente tem. Universo de informações. Então, olha só. Essa mamãe aqui, da Paty, ela era muito grudada com a mãe dela. Sabe por quê? Porque a mãe dela, ao nascer, no nascimento, a mãe morre. Essa vovó que morre, essa bisavó morre. Então, essa mãe já cresce com um buraco assim, meu Deus, gigante. Então, ela transfere inconscientemente, ela transfere para a relação com a filha
todo o distanciamento, a carência e o vazio que ela tinha com a mãe, ou que ela teve, o buraco de mãe. Como ela foi criada com o pai, ela teve uma ligação muito forte com o pai. E aí isso já dificultou o casamento. Por quê? Porque ela projetava nesse pai o homem perfeito e esse marido nunca esteve à altura do pai. Engraçado, parece que está repetindo, né? Olha, repetição de padrão. Aqui, conflito no casamento. Aqui, conflito no casamento com divórcio. Aqui, conflito no casamento com quase divórcio. Então, olha só a pílulazinha da consciência começando a fazer efeito. Quando o cliente, só do cliente já vê isso aqui, quando a gente pergunta, e eu quero perguntar para vocês aqui, gente, deixa eu até diminuir isso aqui. Se você olha para a ferramenta do genograma do jeitinho que está aqui, o que chama a sua atenção? O que chama a sua atenção? Deixa eu diminuir isso aqui. Isso. Quando você olha para esse desenho, para essa representação gráfica da relação da família ao longo de 4 gerações, o que chama a sua atenção? Deixa eu apagar tudo daqui, gente. Eu quero que vocês olhem só para o desenho. Depois eu volto com isso aqui tudo, tá? O que chama a sua atenção? Coloca aí para mim. Isso aqui durante a entrevista, eu já sei o que eu quero. Por quê? Porque o sintoma do meu cliente já me mostra que ele está paralisado. Ele não tem autorização nem para ter saúde. Ele já está caminhando para a morte. O que te chama a sua atenção? Aliás, o que te chama a atenção? Ou o que chama a sua atenção? Olha como que os padrões se repetem. Normalmente, quando eu pergunto para o meu cliente assim, o que chama a sua atenção aqui? Na estrutura da sua família, do seu sistema familiar, em 5 gerações. 1, 2, 3, 4, 5 gerações. O que chama a sua atenção? Gente, olha onde que começa a dor desse sistema. A ausência do materno. Um acidente no ciclo vital natural dessa família. Não é natural que uma mãe morra no parto. O natural é que a criança nasça, que os pais cuidem dessa criança, essa criança vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai casar, ela vai ter seus filhos, seus netos, aí quando ela estiver bem velhinha, é que os papais morrem, o papai e a mamãe morrem. Isso é que é o natural do ciclo vital. Só que aqui teve o que a gente chama de um acidente. Uma marca, um trauma nesse sistema. Que esse sistema não conseguiu assimilar. Então, por que a gente fala assim, ó, que um trauma ou que uma dor não resolvida numa geração se manifesta nas gerações seguintes em forma de sintoma? É isso aqui que eu estou mostrando para vocês, e com desenho e tudo mais. Tem aquela expressão, né? Quer que eu desenhe? Para ficar tão óbvio, quer que eu desenhe? Olha aqui, ó, olha esse desenho aqui. Isso aqui é um pedacinho do genograma, estou focando só do lado materno, tem o lado paterno também. Então aqui começa um luto não elaborado. Cuidado com o luto não elaborado. Choro não chorado, adoece, viu? Adoece. Então, olha como que lá no começo de um luto não elaborado de uma mãe que morre no nascimento da filhinha e como que essa filha inconscientemente já
projeta na filha dela a mãe que ela não teve. Então, olha onde que começa a disfunção. Mas, Sara, mas então não começa nem mais para cima, não é? Mas normalmente a gente só consegue mapear até 3, 4, 5 gerações. Mas se a gente for subir nisso aqui, vai chegar lá em Adão e Eva, né, gente? O objetivo nem é esse. O objetivo é trazer à luz onde que o problema começou, onde que se deu o trauma, para a gente elaborar isso. Nesse caso, por exemplo, aqui, a família precisou, inclusive, fazer um ritual de luto. Porque esta mãe aqui, uma criança, tinha acabado de nascer no mundo. Esse pai aqui, gente, ele não pôde nem chorar essa morte, não. Nem chorar essa morte. Foi um luto não elaborado. Se dentro do genograma, dentro do atendimento sistêmico, da análise sistêmica, a gente entende que tem um luto que não foi elaborado, isso vai fazer parte de um segundo momento, que é a nossa terceira pílula, que são os movimentos sistêmicos. Os rituais, a gente chama de rituais, mas são movimentos simbólicos de ressignificação, de despedida, de dar voz, enfim. Então, vocês estão entendendo? Fez sentido para vocês? Como que isso chegou aqui nessa menina? Como que chega aqui nessa mulher e ela tá com tanto problema desse jeito? Gente, quanto mais loucura no sistema, quanto mais doença, quanto mais problema financeiro, quanto mais morte, quanto mais problema, as próximas gerações é como a bola de neve que vai vindo e se alguém não parar, vai até a família acabar. Vai até o sistema acabar. Então, o objetivo do trabalho sistêmico é olhar para aquilo que não está funcional para que seja parado. Alguém tem que parar essa disfunção desse sistema. Olha só o que a Mônica McGoldrick fala dentro do trabalho sistêmico com a ferramenta do genograma. Ela fala o seguinte, o Bowen também fala isso, né, gente? E eu, parafraseando os dois, falo o seguinte, que o genograma, ele te mostra o passado para você entender o presente e mudar o futuro. Quem é a pessoa que mais vai ser beneficiada com o trabalho sistêmico aqui? As próximas gerações. Sara, mas não vai beneficiar a Paty, não? Vai. E muito. Muito. O que se espera do trabalho sistêmico é o desaparecimento dos sintomas. Por quê? Porque eu estou trabalhando na raiz do problema. Se eu vou lá na raiz e arranco o mal pela raiz, os frutos, obviamente, também vão cessar. Então, se a gente consegue reajustar essa dinâmica familiar, e as doenças da Patrícia são em função da posição que ela ocupa e da ansiedade que ela absorve do sistema, se isso for tratado, obviamente, o objetivo é o desaparecimento do sintoma. Ok? Então, o que a Mônica McGoldrick fala aqui? Com a ferramenta do genograma, a gente consegue prever o futuro. Sara, o que é isso, prever o futuro? É matemática, né, gente? É quase que uma matemática. Você olha para todas essas dinâmicas aqui. Isso foi projetado para a próxima geração, pegou mais um pouquinho de problema, foi projetado para a próxima geração, pegou mais um pouco de problema. O que a gente pode fazer de previsão para as próximas gerações? Então, o que Mônica McGoldrick fala, Bowen fala, é exatamente isso. Dá para prever. Dá para levantar hipóteses do que pode acontecer nas próximas gerações se nada mudar. Porque se continuar do jeito que está, projetando, morte
e loucura. São as duas, os ápices da disfunção familiar. Então, gente, o trabalho sistêmico, ele não está pensando só. Isso é que é o lindo do trabalho sistêmico. Não está pensando só na Paty com o probleminha dela que não. Um problemão, no caso dela, né? Não está pensando só na Paty, no casamento dela. Estou pensando nas próximas gerações, gente. Trabalho sistêmico liberta gerações. O trabalho sistêmico liberta gerações. Se a gente pensar só no nosso cliente aqui, já é algo maravilhoso, né? Mas agora imagina para essa menina aqui, se a mãe dela conseguir se ajustar na relação com o pai, se ela consegue se ajustar na relação com a mãe, e ela consegue cuidar desse casamento, consegue cuidar dessa filhinha, consegue trabalhar, consegue ter saúde, olha como que isso reverbera para as próximas gerações, é lindo, não é? Só eu que acho, gente? Ou vocês também se empolgam em pensar num trabalho sistêmico transgeracional? Então, a minha cliente, ela chegou absorvendo tudo isso. E é tão interessante, gente, porque para chegar nessas conclusões aqui, às vezes a gente vai precisar de 1 ou 2 sessões, 3, mas este atendimento especificamente aqui foi uma sessão. Isso aqui, com uma sessão do genograma, a gente já chega nesses resultados. Por quê? Ah, Sara, então quer dizer que todo o trabalho sistêmico em uma sessão só já chega? Não, não tô prometendo que todos, mas é muito provável. É muito possível. Então, como que dá segurança para o terapeuta, para o psicólogo, para o profissional do desenvolvimento humano, para o médico, enfim, para qualquer que seja o profissional, conseguir entender o que está por trás da depressão, o que está por trás da fibromialgia, o que está por trás dos problemas no casamento, o que está por trás do problema financeiro. Ah, então quer dizer que eu não preciso preocupar com esse tanto de sintoma aqui. Não. Por quê? Porque às vezes o que vai ter que ser trabalhado é uma coisa só. Ou 2. No caso da minha cliente, a baixíssima diferenciação que ela tinha dentro desse sistema, ela e a mãe e a filha uma coisa só. Eu não subi aqui, mas ela com a avó também a mesma coisa. E é tão interessante, gente, é tão louco, é tão surreal. Muitas vezes o trabalho com o genograma, a gente sai assim, meu Deus, a gente vê cada coisa, a gente lida com cada coisa tão incrível que a gente fala, como é que pode? Como é que isso aqui estava escondido desse jeito? Durante a entrevista inicial, de entender por quê? Porque o sintoma da cliente já me conta mais ou menos para onde eu vou. Onde eu vou buscar, lá no genograma, sabe? Porque senão eu me perco. Então, por isso que eu falei para vocês que o primeiro passo é olhar para o sintoma. O que o sintoma está me dizendo? Olha só o que ela trouxe. Durante a entrevista, a parte que mais doeu para ela, a parte que mais mexeu com ela, foi quando ela contou dessa história aqui, ó, da avó e da bisavó. Sara, mas isso é significativo? É. O genograma não é uma ferramenta só matemática, científica, não, gente. O genograma é uma ferramenta viva. Preste atenção nas emoções dos seus clientes ao falar dos acontecimentos, ao falar de determinadas coisas. Quando que vem a emoção? A emoção mais forte para ela foi falar dessa mamãe aqui que morreu no nascimento e por causa disso a avó, com quem ela também, tirar os sintomas aqui, ó, ela com a avó também, ó.
Então, essa menina, a Paty, ela ama tanto esse sistema, que a qualquer movimento de ir para a vida, ela adoece. Então, olha só como que é importante a gente entender o sintoma do cliente. Todas as vezes que ela consegue um trabalho, ela adoece. E eu conversei com ela. Fala um pouquinho do problema nas pernas. O problema nas pernas aconteceu recentemente. Eu estava trabalhando no lugar tal, e aí comecei a sentir um formigamento nas pernas, parecendo que não estava sentindo mais as pernas, de repente travou. Estava trabalhando, tá. Trabalho, né? Alguma coisa financeira aí. E a fibromialgia? A fibromialgia foi quando eu comecei no lugar tal, a trabalhar no lugar tal, e eu era administradora lá, eu fui promovida, no que eu fui promovida, tive que parar, eles me demitiram, não aceitaram um atestado de muito tempo, me demitiram. Falei, mas espera aí. Então quer dizer que os sintomas físicos ou mentais dos nossos clientes estão a serviço de algo. No caso da minha cliente, estava a serviço de fazer o quê? De manter a Paty no lugar, na função. Porque todas as vezes que ela consegue um trabalho, todas as vezes que ela vai ser promovida, todas as vezes que alguma coisa acontece, ela adoece. Aí tem coisa, né, gente? Aí tem coisa. A gente tem que saber procurar onde que tá essa coisa. Então, quando a Paty manifesta os sintomas, quando ela desenvolve os sintomas, ela está na iminência ou ela está prestes a fazer um movimento de mudança no sistema. Sabe onde que ela paralisou? Ela paralisou num ciclo vital muito interessante, que é exatamente o ciclo vital que, inclusive, os brasileiros não conhecem muito, que é o quê? Sair da casa dos pais. Olha só por que ela adoecia. Ela mora com a mãe, tá? Vou fazer esse traço aqui, esse círculo, só para vocês saberem que ela, o marido, a filha e a mãe moram juntas. Opa, peraí. Então elas moram juntas. Uma mulher de 35 anos, casada, com uma filha, mora com a mãe. Sara, isso é preconceito, você é preconceituosa. Não, gente, aqui não estamos falando de preconceito, não. Aqui nós precisamos avaliar, analisar sistemicamente o contexto do cliente, onde ele está inserido. Qual que é a posição dele do sistema, dentro do sistema. Olha só como que ela está paralisada, agarrada, amarrada no sistema. Porque essas ligações aqui, gente, dentro do genograma, quando a gente coloca essas ligações de simbiose aqui, não vai para frente, a pessoa não rompe, ela está emaranhada. Ela não tem diferenciação nenhuma. Ela paralisou lá na infância. É uma criança que ainda está na simbiose com a mãe, está na simbiose com a avó. Ela quer salvar a avó de todo jeito. Dói tanto a história de que a avó não teve mãe. Ela entra lá na história para cuidar dessa avó. Isso já vai sendo passado para a mãe. Ela já chega nessa história como a salvadora. Ela é a salvadora desse sistema. Olha a função.
Olha a posição dela nesse sistema. Ela se sente, ela se posiciona e ela vive como a salvadora deste sistema, dessa dor, desse trauma que paralisou o sistema. E ela entra nessa história, ela tem ganhos, ok? Ela tem ganhos permanecendo nesse lugar. Aqui, a mamãe cuida dela, ela acha que é a mamãe, ela acha que é ela que tá cuidando da mamãe, tá? Ela acha que ela tá cuidando da mamãe, mas não é não, a mamãe que cuida dela. Ela tá na dinâmica ainda infantil. Olha só o que tem que ser trabalhado também na parte, o lado adulto dela. Porque ela ainda está no registro infantil. Ela ainda tem traumas, ela ainda tem significados irreais, adoecidos, que estão mantendo ela nesse padrão. Só que ela tem ganhos, tá? Ela não precisa trabalhar, porque afinal de contas, toda vez que ela começa a trabalhar, ela adoece. Ela não precisa trabalhar. Quem sustenta a família? A mãe. A mãe, não lembro qual que é a profissão, se era aposentada. Vou colocar aqui uma seta para cima representando financeiramente, ela é uma pessoa que tem dinheiro. Então ela sustenta a Paty, o marido e a filha, ao mesmo tempo ela tem companhia, a Paty, a família dela, né, a Paty, o marido e a neta, preenche a vida dela. Ela também tem os seus ganhos de, tá vendo tanto que eu sou boa? Olha, eu sustento até marmanjo, tanto que eu sou boa, tanto que eu sou maravilhosa. Até o marido da minha esposa eu que sustento. Ó, quão boa eu sou. Por quê? Porque essa mulher aqui precisa de validação. Então, gente, vocês estão vendo que não é essa mulher aqui que é uma peste, esse pai aqui que é uma megera, ou essa aqui que é uma sem vergonha. Não. O sistema se retroalimenta. Esse precisa desse, esse precisa desse, esse precisa desse, esse precisa desse. É por isso que todo mundo do sistema adoece. Mas tem um que é o sintomático, que normalmente é aquele que tem mais baixa diferenciação, que é aquele que é mais emaranhado com a história, com as dores, que é aquele que não se vê como adulto, que não vê que pode, que não se vê como alguém que consegue, porque ele foi infantilizado e ele também tem ganhos ficando nesse lugar. Então, são movimentos de mudança que vão ter que acontecer. Isso aqui são pílulas, né, gente? A gente vai dando as pílulas muitas vezes aos poucos, tá? E aí, acontece o seguinte. Durante o atendimento, então, da Paty, que eu tô dando o nome de Paty, né, gente? Eu pergunto para ela o seguinte. Já entendi. Gente, aqui eu já tinha entendido tudo. As hipóteses já estavam comprovadas. A minha hipótese era, essa mulher adoece para ficar na família, para ficar com a mãe. Ok? Essa era a minha hipótese. Então, qual que era a função ou a metáfora da doença na vida dela, de qualquer doença, de qualquer problema? A função era que ela permanecesse na família, que ela não pudesse ir para a vida. Só que aí, para comprovar isso, eu trago para ela a seguinte pergunta. Patrícia, o que é seu sonho hoje? Inventei o nome, tá, gente? O que é seu sonho hoje? O meu sonho é trabalhar. Meu sonho é ser independente. Olha o sonho dela, gente. Meu sonho é ser independente. Meu sonho é ter saúde. Tá. Mas imagina se você tiver saúde, se você for independente, se você estiver trabalhando, tiver o seu dinheiro,
estiver ganhando bem, seu marido também ganhando bem, o que você vai fazer? O que você faz se você tiver dinheiro? O que você faz se você tiver saúde para trabalhar? Eu ganho dinheiro? Se você ganhar dinheiro? O meu sonho, Sara, é ter a minha casa. Quando ela fala o meu sonho é ter a minha casa, eu pergunto para ela, mas e aí? Se você tiver a sua casa, se você tiver a sua casa, como que vai ficar a sua mãe? Se você tiver saúde, se você estiver trabalhando, se você estiver ganhando dinheiro, como que fica a sua mãe? É porque eu não posso largar a minha mãe, que a minha mãe não vive sem mim. Aí vem toda aquela descarga de emoção. Por quê, gente? Porque essa moça, ela recebeu do sistema inteiro uma missão de unir todas essas gerações e, entre aspas, sarar essa ferida materna de mães sem filhos e filhos sem mães. Na cabecinha dela de criança e na cabeça disfuncional, desculpa, no pensamento disfuncional da família, o fato dela ganhar dinheiro, ter a própria casa dela e ir com a família dela morar na casinha deles, na cabeça deles significa isso aqui, ó. Abandono, ruptura, significa dor, significa o quê, gente? Voltar na ferida aberta do sistema. Então, o fato da Paty trabalhar, ganhar o dinheiro dela e ir para a vida, a família, normalmente a família brasileira, especificamente, entende isso aqui como abandono. Faz sentido? Como que vai ficar essa mãe? Porque ela já não tem marido. Ela não tem namorada, ela não tem espaço para outro homem aqui na vida dela, porque a família da Patrícia, o marido e a neta ocupa todos os espaços, e a mãe dela também. Se a Patrícia vem para preencher esse vazio, se vem para fazer essa ligação das gerações, qualquer movimento que a Patrícia faça em direção à vida, em direção aos sonhos dela, em direção a, entre mil aspas, abandonar essa família, ela vai desenvolver uma doença física ou psíquica. Ok? Faz sentido ou não? Gente, isso aqui a gente vê no genograma em uma sessão, em duas, em três. Sara, mas e aí? E depois de ver isso tudo no genograma? Genograma, passo número 1, pílula número 1, consciência. Aí nós vamos para o segundo nível, a segunda pílula. É uma pílulazinha que só o cliente pode tomar e ninguém pode tomar por ele. Aí não é o sistema que vai tomar. Não é a mãe que vai tomar, não é o marido, não é o pai, é ela. Que é a decisão. O que você escolhe diante de tudo isso aqui que você está vendo? Você quer continuar? Tem cliente que vai virar para você e vai falar assim, não, eu quero continuar. Eu quero continuar. Quero continuar na casa da minha mãe, quero continuar sendo sustentada pela minha mãe. Eu quero. Ok?
Nem todos os processos terapêuticos vão terminar com um final feliz, ou pelo menos não um final feliz que a gente julga ser mais funcional, né, gente? Então, Patrícia, até o nome tá parecido aqui com o da nossa cliente aqui, né? Diante de tudo isso que você viu, o que você vai decidir? Teve uma pessoa que colocou assim, ó. Ah, a própria Patrícia que falou, ó. Ela era bem assim, a mãe, né? A mãe que morreu com câncer. Ela era bem assim, o socorro de todo mundo. Eu sou igual. Ela no nosso vocabulário não existe, não. Então, minha linda, você já sabe que você já está numa estrutura cancerígena. Você não precisa desenvolver um câncer físico para isso. O sistema já é cancerígeno. Vocês já entenderam o que é o câncer? É uma célula parasita. Ela invade. Não tem fronteira, não tem limite, não tem sistema imunológico. Não tem? Não. Mamãe, até aqui você vai. Daqui para cá, não. Meu amor, assim não. Assim eu não quero, assim eu não gosto. Assim me machuca. Assim fere meus sentimentos. Meu filho, até aqui você vai, daqui para lá, não. Ah, mas é porque eu quero. Não. Ah, mas é porque... Não. Ah, eu tenho medo de falar não pro meu filho e ele deixar de me amar. Gente, olha a doença do sistema, é câncer. Parasita. Só tem parasita porque tem hospedeiro. Só tem parasita porque tem hospedeiro. Você tem hoje a consciência. Ou pelo menos você está desenvolvendo o primeiro nível. Consciência. Primeira pílulazinha. Consciência. Segunda pílula. Decisão. Diante de tudo que está sendo apresentado aqui, o que é que você decide? Quero fazer uma pergunta para você, Patrícia. Diante de tudo que está sendo falado aqui, o que é que você decide? Ah, Sara, mas é porque eu ainda não dou conta. Não. Aí nós estamos falando do terceiro movimento, que é já começar os movimentos de mudança. Não estou falando ainda para você começar os movimentos de mudança, não. Movimento de mudança, você tem que se fortalecer como pessoa, fortalecer o seu self, se diferenciar. Ok? E é para você. Para você que é profissional de qualquer área, ou para você que quer aplicar os conhecimentos profundos da análise sistêmica com a ferramenta do genograma na sua própria vida. Por que eu não rompo? Por que eu paraliso? Por que doença disso? Por que financeiro? Por que a sexualidade? Precisamos ir na raiz. Ok? Precisamos entender a influência do meio. A influência do meio define muitas vezes tudo. Por quê? Porque nós ainda estamos simbióticos com a nossa família de origem. Para finalizar, a frase de Murray Bowen: um terapeuta deveria diferenciar-se da sua família de origem antes de tentar ajudar os outros a fazê-lo. O pai do nosso querido genograma. Ok? Gente, então é isso. Os seres humanos e os animais, vale ressaltar, adoecem porque absorvem a ansiedade do sistema e também devido à função de sua posição nos sistemas e relacionamentos. Ok? Beijo, meu povo! Tchau, tchau!